Meus amados irmãos, como já avisei no grupo, felizmente aqui faltou energia, fiquei sem internet e nós vamos gravar aqui esse vídeo para completar a aula, que nós não chegamos no seu final. Lembrando aos amados irmãos que nós, recapitulando, falamos acerca das nossas raízes teológicas, os cristãos primitivos, a fundamentação do edifício da fé que são as Escrituras. Os 3 primeiros discursos de Atos dos Apóstolos foram fundamentados na Bíblia Sagrada. Pedro, nos seus 2 discursos, 2:11, 3:11 de Atos dos Apóstolos, e Estevão, todos esses 2 homens de Deus, eles conheciam bem as Escrituras Sagradas, e isso ficou demonstrado nos seus discursos que eles fizeram. Depois, a página 16, ainda temos razão ou perdemos as raízes? Nosso comentarista do livro, Gunnar Berg, ele, de forma contundente, ele diz que só existe uma coisa que é permanente, que nunca muda, que vai perdurar para sempre, que é a palavra de Deus, e que nós devemos utilizá-la para expandir o reino de Deus, que esse sempre foi o alvo das mais piedosos personagens cristãos em todos os séculos. Então, quando se fala em formação teológica, o propósito é muito mais profundo do que o atual e raso debate sobre as novas tendências da educação teológica que nós vemos hoje. Isso, diz o nosso autor Gunnar Berg, faz concluir que nós não carecemos de novas perspectivas, de novas dimensões, de soluções das mais variadas, espatafúrdias, não. O que nós precisamos é voltar ao simples, o eficiente, basilar primeiro amor, tratando essa coisa de formação teológica, desses discursos, com distanciamento acadêmico. Porque nos últimos anos, ou nas últimas décadas, nós temos visto aí, meus queridos, muitos subprodutos impostos, não pela mídia, mas por esses campos teológicos que nós estamos vendo por aí na atualidade. Tem curso de teologia para tudo quanto é gosto, e nós temos que ter o cuidado de não cair nessa armadilha de subprodutos tidos como irrevogáveis, desejáveis, com a projeção cristã no meio dos séculos, certo? Nós não precisamos disso. Temos que ter o cuidado. A formação teológica, ela se destina a aperfeiçoamento de obreiros, a aperfeiçoamento de homens e mulheres para a seara do mestre, e isso apenas, certo? E nós íamos começar a falar sobre a memória teológica, foi quando faltou energia. Então, o nosso irmão Gunnar Berg, ele fala na página 18, que o medo que ele tem, e que nós também temos, quando digo nós, é nós que amamos de fato a teologia bíblica verdadeira e que somos pautados, regidos, norteados pela palavra de Deus, que hoje nós atravessamos um momento incomum, muito complicado de igreja que nós somos, porque os meios de comunicação, eles nos assistem hoje, os comerciantes nos desejam e os políticos nos amam. E o assédio que nós sofremos não é resultado de nossa saúde espiritual, ao contrário. Quando os meios de comunicação nos assistem, os políticos nos amam e os comerciantes nos desejam, o mundo está se agradando de nós, isso não é bom. Ao contrário, quando nós passamos por essa fase é porque algo está errado. Palavras de Jesus, Lucas 6:26. Há de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Temos que ter cuidado, nesse sentido. Bom, voltando para cá, a memória teológica. Ao longo desse curso destacaremos alguns modelos de educação teológica, ressaltando suas influências e institucionalização. O enfoque central será mostrar que pretendemos formar teólogos comprometidos com a palavra, que sejam não apenas intelectuais, mas que sejam profetas, influenciadores deste contexto em que nós vivemos.
Talvez por esse motivo foi tão difícil o estabelecimento da formação teológica na Assembleia de Deus. Durante décadas, muito tempo, o movimento pentecostal desprezou a teologia. E olha, irmãos, isso acontece até os dias de hoje, não é coisa do passado, não. Eles imaginavam que a igreja não deveria ser intelectualizada, que a igreja não precisava saber da Bíblia no seu escopo geral. Homens corajosos, visionários da sua época, fizeram com que isso mudasse. Nós temos aqui homens como John Colenda, Bernard Johnson, que insistiu na importância da formação teológica na nossa igreja. Então nós temos que ter esse cuidado, tá bom? Quem foi John Colenda? Missionário, sobrinho de outro grande homem de Deus missionário, Colenda, e sua esposa, rompendo a situação adversa sobre a criação de institutos bíblicos pelas Assembleias de Deus no Brasil, correndo o risco de ser inclusive desligado da Assembleia de Deus, fundaram no ano de 1958, lá em São Paulo, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD. E esse instituto adotou o regime de aulas presenciais e internato, com uma grande ênfase missionária. As aulas foram iniciadas no ano de 1959. Então, temos esse primeiro homem de Deus, visionário. E temos também o nosso irmão Bernard Johnson, que através da criação da Escola Teológica da Assembleia de Deus no Brasil, ETAD, com sede em Campinas, São Paulo, até os dias de hoje, que oferece formação bíblico-teológica, favorecendo a obreiros e leigos das regiões mais distantes dos grandes centros urbanos. E essa ETAD foi adotada no sistema de educação teológica por extensão. Tem núcleos da ETAD por todo o Brasil, inclusive o CETADEM faz parte desse núcleo da ETAD aqui na cidade de Mossoró. E a pergunta é por que existem pessoas que têm medo de teologia. A teologia ela é má. Se você for olhar por um lado das teologias que nós estamos vendo hoje aí, os ramos de teologia para os mais variados gostos, aí sim, possa ser que nós devemos ter medo, ela pode ser sim ser má. Mas o medo que nós estamos vendo da teologia não é simplesmente por ter teologia para todos os gostos, mas é porque é a falta de conhecimento sobre o verdadeiro saber teológico, o que é teologia, para que serve e como estudar a teologia. Então, lembrando aos irmãos, a teologia não é antibíblica, ela não gera esfriamento espiritual, como alguns opositores assim a veem. Na verdade, é possível encontrar esse termo em João 1:1, ao considerar que Jesus é a logia de Deus ou a revelação de Deus. Alguns dizem que a letra mata, elencando 2 Coríntios 3:6. Mas isso nada tem a ver com o estudo bíblico teológico, que Paulo estava tratando e combatendo ali em 2 Coríntios, era o legalismo, aqueles que colocam as regras acima do evangelho. Os teólogos em geral não devem ser julgados por uma minoria, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, que têm as suas teologias dinâmicas, filosóficas, enfim, esses são minorias. A grande maioria dos teólogos que nós temos hoje, das escolas teológicas, são fundamentadas na Bíblia Sagrada. É um estudo sério, ortodoxo, bíblico. Isso não prejudica ninguém, ao contrário, serve muito à igreja, tá certo? E o uso do entendimento, na verdade, é uma maneira de demonstrar nosso amor a Deus, o entendimento da palavra do Senhor. Então a teologia só é má quando se torna um fim em si mesmo, não objetiva o reino de Deus, antes foca o próprio ser humano esquecendo de Deus. Aí sim, nós temos que ter esse cuidado. E existem algumas pessoas, irmãos, eu vou usar a expressão alunos para vocês. Existem alguns alunos que entram numa sala de teologia e revelam suas muitas expectativas quanto ao resultado da teologia, mas tem aqueles que se aproximam de uma sala de teologia, irmãos, apenas e exclusivamente pensando que vai ser uma super escola dominical, que vai aprender todas as coisas, sabe? Tirar todas as suas dúvidas
de toda a sua vida em apenas uma aula, em uma cadeira de academia ou de centro teológico. Ainda existe aqueles que realmente desejam conhecer a Bíblia. Existe sim. Existe aqueles também que rejeita tudo, o que for espiritual, pensa só no intelectual, naquilo que pode aprender com o seu intelecto. Tem, como eu falei, modelo, ramos e propósito de teologia para todo tipo quanto é gosto. Mas, apesar das diferentes expectativas, não existe, não há, não deve haver uma diversidade de teologias para a satisfação de todos, pois somente uma é a teologia capaz de atender ao aluno que cultua, ao púlpito que deseja respostas, ao estudante espiritualista e, por que não, até o educando racionalizador. Mas caminhemos para um pouco mais. Antes de identificar de forma nominal essa teologia, pois a forma como ela se faz tem muito a ver com o que a faz, nós todos, sem exceção, todos nós somos teólogos. Então, se existe uma teologia, deve ser a teologia bíblica, deve ser a teologia séria, deve ser a teologia ortodoxa, deve ser aquela que serve à igreja com a verdade e que o uso dela abre mente, abre o entendimento, nós crescemos no conhecimento do Senhor. Essa sim é a teologia. E é para isso que essa teologia ela serve, para engrandecer o reino de Deus, para que nós possamos servir a igreja com mais, não só eloquência, mas com conhecimento do próprio Deus e de sua palavra, certo? Temos que ter esse cuidado. Para quem serve a teologia? Destacamos a princípio que somos todos teólogos e a teologia, por sua vez, serve muito à igreja. A teologia serve à igreja para as missões e a evangelização. Precisamos conhecer o conteúdo da mensagem a ser pregada, caso contrário, levaremos apenas subjetividades humanas. Então, Cristo mesmo disse que nós temos que ir por todo mundo, pregar esse evangelho, fazer discípulos em todas as nações, e Ele estaria conosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. Então, enquanto aqui estivermos, vamos estudar, fazer teologia para ajudar a igreja, servindo a igreja através das missões e da evangelização. A teologia também serve, queridos, para a educação cristã. Precisamos ensinar a palavra de Deus na escola dominical, nos cultos de doutrina, alicerçados naquilo que aprendemos nas Escrituras. O próprio Paulo pede a Timóteo que ele tem que compreender as Escrituras, não deve se envergonhar de não entendê-la, tem que se mostrar aprovado nas Escrituras, para que o povo que ele iria ensinar como pastor também tivesse essa funcionalidade de aprender a palavra de Deus. Então, estudamos teologia para aprender e também ensinar a palavra de Deus. E a teologia também serve como apologética. Precisamos defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas, no capítulo 1, versículo 3. Refutando os falsos ensinamentos por meio da palavra de Deus. Para tanto, devemos nos fundamentar nas Escrituras. Fazemos teologia para defender a nossa fé, para defender o nosso Deus, defender aquilo que nós acreditamos. Então, a teologia ela é importante para a missão, é importante para a ética, é importante para o serviço pastoral, é importante para toda a nossa vida. Amém, queridos? Deus guarda, ajude e abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, concluímos essa aula de hoje com a frase de Paulo ao seu jovem amigo Timóteo, companheiro, irmão e pastor. Devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Somos todos teólogos, a teologia é relevante, a teologia serve para que nós possamos servir a igreja, engrandecer o reino de Deus e ajudar na expansão do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados,
A nossa avaliação ela é composta por 20 perguntas, cada uma delas valendo meio ponto, certo? 0,5. Então, leiam o conteúdo, respondam os exercícios, que a nossa prova é tirada 100%, do exercício aqui do nosso livro. Então, leiam com cuidado, com carinho, para que nós possamos tirar as dúvidas e fazer uma boa avaliação e ter um bom aprendizado, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por exemplo, se eu perguntar na avaliação, historicamente falando, a formação teológica deve estar alicerçada prioritariamente em quem? Nos primeiros apóstolos, nos pais da igreja, nos reformadores ou nos avivalistas? Né? Se eu perguntar, por exemplo, deixa eu elaborar aqui outra questão, para seguir melhor adiante, evitando erros e aumentando os acertos, devemos nos voltar para a lógica, para a matemática, para a geografia ou para a história? Então, as perguntas estão sendo elaboradas de acordo com o exercício, com a matéria. Então, leiam, respondam, tenham todos um bom final de semana, fiquem todos na paz do Senhor. Semana que vem, se não faltar energia, vamos ter mais uma aula online, no horário do nosso Cetadem, todos participando, interagindo em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.